Olá, aluno, tudo bem? Seja bem-vindo à segunda aula da disciplina de pesquisa mercadológica. Sou a professora Nicole Cerci, tenho formação na graduação e no mestrado em administração, aí com foco em gestão. E a nossa aula, nesse momento, nós precisamos pensar e analisar como elaborar aí uma coleta de dados. Quais são os melhores instrumentos? Eu preciso pensar na pergunta, na escala, o que eu quero entender com essa pergunta. Como eu vou mensurar? E para mensurar eu vou trabalhar com as escalas. Já tenho o meu instrumento? Qual é a minha amostra? Vou trabalhar com a amostra não probabilística, amostragem probabilística. Qual é a melhor? Esses são os pontos fundamentais dessa aula. Trago agora um vídeo para vocês já começarem a praticar esses conceitos, ter aí uma visão global. Eu já volto. Imagine que você é dono de uma fábrica de picolés e está pensando em lançar novos sabores no mercado, para variar um pouco seu mix de produtos. Como você faria para ter certeza de que os novos sabores iriam agradar o público? E como saber quais os sabores atuais manter e quais tirar de circulação? A pesquisa mercadológica pode te ajudar a responder a essas perguntas. Mas antes, você precisa entender alguns conceitos fundamentais. Quando falamos em pesquisa, precisamos entender o que é população. A população é o conjunto de componentes de um universo que possuem as mesmas características em comum. Por exemplo, mulheres de 15 a 20 anos que moram no estado de São Paulo. Podemos trabalhar então com dois tipos de pesquisa. O censo é uma pesquisa com toda a população do universo. Supondo que haja 20 milhões de mulheres com o perfil desejado, o censo deveria entrevistar cada uma delas. Dá para imaginar como isso é difícil? Então, podemos usar a amostra. Pegamos uma parcela dessa população que possui as mesmas características. Nesse universo de 20 milhões de mulheres, poderíamos entrevistar somente 2.000, de modo que essa mesma amostra represente fielmente toda a população desse universo. Assim, a amostragem é adotada nos casos em que investigar 100% da população de um universo se mostra inviável, seja por custo ou por falta de tempo. Para encontrar a amostra ideal, podemos usar técnicas de amostragem probabilísticas e não probabilísticas. Depois de definir sua amostra, é a hora de montar o questionário de pesquisa. E para isso, é preciso saber se é melhor usar perguntas abertas ou fechadas. As questões abertas são simples de elaborar, mas são mais difíceis de decodificar. E processar os dados levantados acaba tomando muito tempo. Já as questões fechadas podem contar com respostas pré-definidas. Por isso, são mais complexas para elaborar. Mas o processamento dos dados é realizado com menos esforço em menor tempo. As perguntas fechadas se dividem em dicotômicas, de múltipla escolha e encadeadas. Em relação às medidas utilizadas nas perguntas, um instrumento de pesquisa pode adotar 4 diferentes tipos de escalas: nominal, ordinal, intervalada e racional. Agora, com as perguntas elaboradas, você tem sua pesquisa pronta. Mas, por mais que você tenha trabalhado com afinco em cada etapa, erros podem acontecer. Em pesquisas de marketing, podemos classificar os erros em amostrais e não amostrais. Os erros não amostrais podem também ser categorizados como erros de resposta, não resposta, cobertura e processamento. Lembre-se, a pesquisa mercadológica é importante para qualquer decisão que a empresa vá tomar com relação ao consumidor final. Então, continue suas pesquisas e se aprofunde ainda mais. Até a próxima! Para isso, para trazermos aí realmente todos esses conceitos que ainda são abstratos, estão muito distantes, trouxe uma situação geradora de aprendizagem para começarmos a pensar de forma aí no nosso dia a dia, na nossa prática. Qual é ele? Vamos pensar numa instituição de ensino superior, o UniQI, que identificou que 65% dos seus 2.000 alunos, olha que é uma porcentagem muito grande, possui financiamento estudantil.
e busca aí compreender as necessidades e os anseios desses estudantes frente a essa modalidade. Então, eu tenho uma população aí muito grande, de 65% de 2.000, que participam de financiamento. Você vai ser responsável pela elaboração aí de um instrumento de pesquisa para ser aplicado a esse público-alvo, para descobrir quais são os anseios, as necessidades, o que eles entendem por financiamento. Quero que você pense realmente nos conceitos, como você ia agir, como você ia liderar isso, como você ia entender todo esse processo para tomar a melhor decisão. Principal, quando eu começo a elaborar uma pesquisa, o meu instrumento aí para coleta de dados, eu preciso entender quais são os erros mais frequentes. A partir dos erros, eu consigo saber, mas aí você vai me perguntar, professora, mas eu preciso saber do erro antes de acontecer? Exatamente. Eu só vou conseguir fazer práticas para mitigar, para que esses erros não aconteçam, quando eu conheço esses erros. Então, eu vou mostrar para vocês aí o que é um erro, o que é um erro amostral. Será que existe erro que não é amostral? Você já sabe essa? Quando eu estou pensando no erro, o que eu estou querendo pensar? O que é o erro? Ele pode ser considerado o resultado de uma ação que não atingiu seu objetivo. E quando eu penso isso, eu quero dizer o quê, professora? Que essa pesquisa, que algo foi realizado sem êxito ou de modo incorreto. Isso levou a um erro. E quando eu estou pensando aqui na amostragem, por que eu estou pensando na amostra? Porque eu vou trabalhar com a amostra, porque eu estou fazendo a coleta de dados, o levantamento dos dados. É a parte de uma população ou universo que pode ou não os representar de acordo com o seu tamanho ou proporção em relação à população ou universo em questão. Ficou complicado? Vou facilitar para você. A amostra é o seguinte: eu tenho um universo. Imagina só que eu quero estudar todas as pessoas que moram na Bahia. Então, estou pensando no estado. Só que como eu vou fazer essa representatividade? Será que eu tenho tempo e dinheiro para conseguir entrevistar toda aquela população? Mais difícil, não é mesmo? O que eu vou fazer? Eu vou tirar uma amostra que tem aí atributos e as características que vai ter representatividade dentro daquele universo. A partir dessa quantidade que eu tenho que precisa ser representativa, eu consigo saber quais são a intenção de voto ou qual é a tendência de consumo, o que eles acham sobre determinado assunto. E eu consigo fazer um planejamento de marketing, eu consigo pensar se vale a pena investir nesse estado com um novo produto ou não. Mas para começar isso, vamos entender aí os erros mais comuns. Os erros mais comuns são os erros amostrais. O que isso quer dizer, professora? São os erros que estão relacionados aí ao número de indivíduos que compõem a amostra. Quantitativamente, será que eu estou realmente trabalhando com uma amostragem que vai representar aquela população, que vai representar aquele universo? Além disso, pode ser também em relação aos fatores que levaram à seleção. Será que essa população, os indivíduos que eu estou entrevistando, eles vão realmente representar aquela amostra? E isso, quando eu penso em erros amostrais, um ponto essencial que você pensa é que ele pode ser controlado pelo pesquisador. Por quê? Nos dois casos aí, o primeiro, pela quantidade, eu posso fazer aí o quê? Dados estatísticos, eu posso trazer aí formas diferentes de levantar para que essa população que eu vou entrevistar, vou fazer o questionário, realmente tenha todas as características e os atributos que representem aquela população como um todo. Então, eu preciso estudar. E o segundo, a qualidade. Será que eu estou entrevistando alguém que realmente tem esses atributos? Então, eu vou pensar aí quais são eles. Imagina os atributos que eu preciso pensar, trazer no caso ali da Bahia. Homem ou mulher, faixa etária, renda, escolaridade. Então, eu tenho várias ali, uma listagem que eu preciso seguir. E aí, pensando no que eu quero descobrir nessa pesquisa, para conseguir
realmente que tenha representatividade, que aquela amostra, aquela quantidade que eu peguei vai ser significativa e eu consigo criar uma campanha publicitária para atender aquela população, que ele represente no sentido de que o que ele pensa é muito parecido com a região dele. E nós sabemos que cada região, aí até quando a gente pode falar em cidades, tem as suas particularidades. E eu preciso conhecer essas particularidades se eu quero lançar um novo produto, se eu quero trabalhar, imagina só, eu quero trabalhar apenas com embalagens sustentáveis. A gente sabe que quando a gente trabalha com a questão da sustentabilidade, o custo é maior nas embalagens. Eu preciso realmente conhecer o meu público-alvo para ver se vale a pena ou não trabalhar aí com essa embalagem. Mas nós temos um novo tipo de erro, um outro tipo de erro. Vamos conhecer? Quando nós trabalhamos com erros não amostrais, são aqueles que não se referem à quantidade e à qualidade, como os erros amostrais. E eles são resultados, eles resultam dos erros que vão acontecer aí o quê? Na execução da pesquisa. E isso, o pesquisador tem que tomar muito cuidado quando eu estou pensando nesse sentido. Por quê, professora? Imagina só, se eu faço um registro impreciso ou ilegível dos dados, se eu faço um erro na codificação das perguntas, se o entrevistado, a pessoa que está entrevistando, ela não está preparada, então ela não tem uma fala, eu não consigo me comunicar diretamente com quem eu vou entrevistar. Nossa, até a comunicação precisa ser estudado exatamente. Imagina se eu elaboro questões difíceis de compreensão. Será que ele vai conseguir realmente responder? Outra coisa, na hora que eu estou passando os dados, eu fiz na prancheta, estou passando para Excel. Em vez de apertar a letra A, que era a resposta, eu coloquei a B. Ou a alternativa começa assim, concordo totalmente até discordo totalmente. E na hora que eu estou passando para o Excel, eu mudo essa ordem, eu coloco discordo totalmente e concordo totalmente no final. Será que isso não vai invalidar a minha pesquisa? Os meus dados, eles não são confiáveis. Como eu vou tomar a melhor decisão se na hora da análise, na hora da visão crítica do pesquisador, não aconteceu isso? Isso é um ponto essencial e eu preciso conhecer e estar atento nos erros não amostrais e nos erros amostrais. Quando eu penso nos erros não amostrais, nós podemos ter 4 erros principais, de respostas, de não respostas, que são os 2 primeiros que nós vamos conhecer. Erros de resposta. Quando ele acontece? Ele vai acontecer principalmente quando os indivíduos que estão participando, que vão responder aí a pesquisa, respondem de forma imprecisa ou errônea uma ou mais questão. E quando vai acontecer isso principalmente, professora? Caso o entrevistado esteja cansado ou queira omitir sua real opinião. Fatores ambientais presentes no local da pesquisa. Caso o entrevistador seja tendencioso. Imagina só aqui, eu vou entrevistar alguém que está saindo de um trabalho de 12 horas. Será que realmente ele está disposto psicologicamente, fisicamente, para responder aí 15 questões? É um fator que precisa ser considerado. Imagine que você vai entrevistar alguém e está chovendo. A pessoa com guarda-chuva vai molhar, ela está preocupada. Será que realmente ela vai estar ali realmente com a intenção de ajudar a sua pesquisa ou ela vai responder de qualquer forma? Isso são 2 pontos muito importantes. Ou imagina só, eu preciso que a resposta seja essa. Na hora que eu estou falando a pergunta, dando as alternativas, será que eu não tenho uma tendência a destacar o que eu quero que ele responda? Então nós temos que tomar muito cuidado. E como eu posso evitar isso? Preciso preparar aí o entrevistado, ele precisa realmente saber ser imparcial, se afastar da pesquisa, ele precisa falar de forma clara. Eu preciso estudar qual é o melhor horário para entrevistar, preciso conhecer esse público que eu vou entrevistar para ver qual é a melhor forma de lidar e conversar, para que realmente ele esteja disposto a participar e que dê aí as perguntas, dê as respostas de forma assertiva, de forma honesta.
A nossa segundo tipo de erro que a gente trabalha muito é o erro de não resposta. Se no de resposta a pessoa não responde de forma correta, o de não resposta, ele não vai responder a pesquisa. Ele aí fica de fora, ele não quer trabalhar com isso. Então, as respostas coletadas vão acontecer o quê? Elas vão perder a sua representatividade. E como eu trouxe com você, se essa amostragem que eu estou trabalhando, ele não tem aí uma representatividade, ela não consegue representar aquele universo, eu não vou conseguir tomar a melhor decisão. Eu preciso entender isso. Olha as causas mais comuns pela recusa do potencial participante em responder. Ele não quer trabalhar, ele não quer responder. O segundo, impossibilidade de localização ou de contato com o potencial participante. Eu não consigo conversar com ele, eu não consigo achar ele. E o que eu posso pensar nisso? Quando eu estou pensando no erro de não resposta, a dificuldade está em obter essa resposta. O que eu posso fazer? Posso trabalhar com a questão do retorno, da estratégia do retorno e do agendamento. Como assim, professora? Olha só como é muito utilizado até hoje. Quando o banco te liga, ele liga e fala assim, olá, eu quero falar com o Silvio. Você fala, o Silvio não está agora. O que ele vai te perguntar em seguida? Qual é o melhor horário para eu retornar? O que ele está fazendo? Ele está tentando reagendar aquele horário para ser um horário que a pessoa esteja lá, esteja disponível para poder conversar com você. Outra coisa que pode acontecer muito, eu liguei na segunda-feira de manhã, então eu vou ligar na terça à tarde, na quarta no final do dia, eu vou mudando os horários que eu ligo até ter o horário ali de previsão que eu vou conseguir falar com aquela pessoa. Telemarketing está te vendendo um plano aí, uma assinatura nova de telefone, da linha, da internet. Você percebe que eles te ligam várias vezes durante o dia, uns dias diferentes, até conseguir ter um retorno? Isso aí é um planejamento que é muito utilizado, principalmente quando eu estou pensando no quê? Na venda ativa pelo telefone. Muito utilizado e que eu preciso pensar para diminuir, para que não aconteça aí erros nesse agendamento. Outra coisa importante, quando eu estou pensando no de não resposta, é o quê? É me preparar como entrevistado novamente para que eu penso assim, bom, se eu vou estar ligando para uma pessoa jovem para oferecer mais internet, qual é a forma de me comunicar com ele para que ele entenda, para que ele se interesse? Porque os dados, as informações que eu vou passar são os mesmos, mas a forma de me comunicar vai mudar muito e pode ser que eu consiga ou não vender esse produto por causa disso. O nosso próximo erro, nós vamos trabalhar aí com o erro de cobertura, que é aquele oriundo da adoção de uma amostragem que cobre, mas de forma incorreta ou incompleta, o universo da pesquisa. E o que eu quero dizer com isso, professora? Quero trazer que parte do universo não está contemplado nessa amostragem. Vai causar distorção. Eu tenho a resposta, mas será que realmente o que eu tenho, as respostas que eu tenho são suficientes para eu tomar uma decisão? Estão representando? Imagina aqui, eu vou trabalhar ali, vou entrevistar, quero conhecer a cidade de Gramado, no Rio Grande do Sul. Quero saber se vale a pena ou não investir num novo produto natural para aquela cidade. Aí eu faço o mapeamento da cidade e eu vou dividir elas por regiões e os bairros dentro de cada região. Fiz a pesquisa. O erro de cobertura seria o quê? Bom, tem um novo bairro na cidade de Gramado que ainda não está listado nos bairros. Quando eu vou fazer a minha pesquisa, eu deixo esse bairro de fora. Eu não sei da existência dele. Então, eu estou perdendo o quê? Estou perdendo um bairro inteiro. Vai ter distorções na minha pesquisa por isso. Eu deixei de lado de entrevistar, perdeu representatividade de todo aquele bairro. Imagina se isso acontece e é um bairro muito rico ou um bairro muito pobre. Olha como vai influenciar eu pensando aí no valor do produto que eu vou vender para esse bairro, para essa cidade. Isso influencia muito até onde eu pensando no meu público-alvo, no valor do meu produto, aonde seria o melhor ponto para instalar ali a minha loja.
ok? E o nosso último erro conhecido é o erro de processamento, que ocorre o quê? Geralmente nas etapas de edição, codificação, digitação ou tabulação. O que eu estou querendo trazer aqui? É no momento aí que o professor, que o entrevistador, a pessoa que está fazendo a pesquisa vai causar o erro de forma mais clara. Problemas nos programas computacionais ou aplicativos ocorre em menor quantidade? Ocorre sim, mas pode ocorrer. E por falha humana ou uso incorreto das ferramentas. O que eu quero trazer aqui? Nesse momento aqui, eu como entrevistador, estou fazendo algo de incorreto. Imagina eu fiz uma pergunta aberta e eu não entendi o que a pessoa escreveu. Como eu vou transcrever se eu não tive clareza a resposta dela? Ou, em vez de colocar lá, eu coloco duas opções de 0 a 10. Então, a pessoa perdeu uma oportunidade de colocar outro. Como eu vou tabular todas essas informações que estão incorretas? Então, na hora tanto de fazer o relatório, fazer o questionário, como na hora de levantar e analisar, eu preciso desse olhar crítico. Essas foram aí as 4 formas, os 4 erros mais comuns que podem ocorrer nas pesquisas. Agora, para entrar para a prática mesmo, para a gente começar a pensar nisso, como vai acontecer numa pesquisa efetiva? Trouxe agora a primeira situação problema. Nesse primeiro momento, você, pensando aí que trabalha nessa instituição de pesquisa, nas instituições aí numa faculdade, você percebeu que há pouco tempo, numa pesquisa de satisfação aí para os colaboradores, ocorreram aí nas etapas muitos erros, inviabilizando todo o processo de levantamento de dados. Se ocorreram erros, a minha pesquisa o quê? Falhou, eu não posso utilizar aqueles dados, porque os dados não são confiáveis. Por isso, tem a necessidade aí de se prever erros para as próximas pesquisas sejam efetivas. Como eu trouxe, eu só posso saber, eu só vou conseguir ver se ocorreu o erro antes que ele aconteça, para que não aconteça, se eu souber quais são os erros que podem acontecer. Para isso, você vai ter que elaborar um relatório apresentando os principais tipos de erros e as principais formas de evitá-los. Aí eu trouxe aqui, se eu vou fazer uma entrevista, o que a gente pode pensar? Pensando no levantamento de dados de entrevista, eu estou pensando o quê? Numa entrevista estruturada que vai ter mais retorno, porque eu vou estar falando diretamente com meus estudantes. Eu já sei sobre eles, eu tenho contato, eles vão toda semana na secretaria e eu vou aproveitar nesse momento para fazer entrevistas. Posso ter erros amostrais e erros não amostrais. Erros amostrais seriam quais? Eu sei que 65% dos 2.000 alunos tem financiamento. E se eu entrevistar os 45% que não tem? Ou se eu pegar, em vez de apenas dos 65%, pegar 100% deles, e esses meus 100% vão representar realmente pensando aí no financiamento? Não, porque 45% deles não trabalham com financiamento, eles não têm interesse, não vai mudar nada para eles. Então, eu preciso pensar que vou trabalhar aí com a amostragem de 65% dos que possuem financiamento. E os erros não amostrais? Eu preciso pensar nas entrevistas, quais são as perguntas que eu vou fazer. Eu estou trabalhando geralmente com acadêmicos, eu preciso pensar na comunicação. Além disso, um ponto muito importante é o quê? A preparação aí do entrevistador na composição da amostra. O que eu estou querendo dizer com isso, professora? Eu, como entrevistador, eu preciso saber quem eu vou entrevistar, mas cada um não, mas aquela amostra como um todo, ela tem o quê? Atributos, características parecidas. Então, eu preciso saber a forma de falar. Será que vai ser uma entrevista mais coloquial? Vai ser uma entrevista mais formal? Eu preciso deixar o que eu acho, o que eu entendo de financiamento de fora. Eu estou apenas ali o quê? Coletando os dados de forma imparcial.
Levantei esses dados, tenho que agradecer, eu tenho que expor ali para os alunos qual que é o objetivo e a intenção da minha pesquisa. Por quê? Porque eu estou falando sobre dinheiro, sobre renda. Então, quando nós estamos falando com alguns pontos como religião, política, não é qualquer pessoa que gosta de falar. Algumas pessoas não querem responder. Aí vai ter o erro de não resposta ou o erro de resposta. Ele responde, mas não é totalmente sincero, ou ele fala, outro dia eu participo, tô com pressa, e deixa de participar daquele momento que é muito importante para o levantamento de dados, porque ele não quer se comprometer. Ele não quer falar que ele precisa do financiamento, sabe? Então, tem algumas questões aí que eu, como entrevistador, eu preciso trabalhar e entender antes que aconteça para realmente ter a melhor postura na hora de levantar os dados, que é um momento essencial, a coleta de dados. A partir daí que eu consigo tomar uma decisão, consigo planejar se eu vou continuar com financiamento, se eu não vou. Pensando aqui no nosso estudo de caso, 65% dos meus estudantes têm financiamento. Será que vale a pena eu investir em um canal, eu abrir um setor só sobre financiamento para tomar essas decisões? O processo de levantamento é essencial, ele é crucial para eu conseguir tomar a melhor decisão. No coleta de dados, quando eu estou pensando aí nesse processo de levantamento das informações, eu preciso de instrumentos e ferramentas para que isso aconteça. Pensando nisso, eu posso trabalhar com dois principais. O instrumento aí da entrevista e o do questionário, que são os mais utilizados na pesquisa de marketing. Mas quando eu estou pensando principalmente no marketing, no processo aí de levantamento, onde eu tenho uma representatividade, porque a minha população é muito grande, eu quero pegar um pedaço dessa população que seja representativo, eu vou utilizar mais o questionário. Vamos conhecer sobre o instrumento? Pensando principalmente nos instrumentos e ferramentas, o que eles são efetivamente, professora? Eu estou pensando aqui em a utilização, é o quê? O material utilizado pelo pesquisador para que a coleta de dados aconteça. Como eu trouxe, tem o questionário autopreenchível, questionário preenchido pelo entrevistador. Aqui é quando eu mando por e-mail ou eu converso com ele, dou o tablet para ele responder. Quando o entrevistador ele vai fazendo as questões e vai anotando, tem o roteiro de discussão, eu estou pensando o quê? Principalmente na entrevista, quando eu estou conversando com ele. Orientação para a realização de uma atividade, é quando eu faço aí o grupo focal, por exemplo, e o roteiro para a observação. O que seria essa observação, professora? O roteiro de observação, por exemplo, eu fiz uma propaganda, fiz aí um marketing dentro de um supermercado para lançar o meu produto. Eu vou vender biscoito de polvilho. Fiz toda uma campanha. Eu contrato algumas pessoas que eles vão lá, eles sabem exatamente o que eles vão analisar. Olha, você precisa analisar aonde da prateleira o produto está. Você está vendo se a pessoa, eu coloquei ali uma pessoa expondo, fazendo ali a degustação, se ela está atendendo bem, se isso está tendo retorno. Então eu vou no mercado como se eu estivesse realmente ali passeando e eu vou observando todas as campanhas que eu já tinha pré-determinado e vendo se tem retorno positivo ou não o meu investimento. Isso aí é para eu conhecer, para ter um levantamento de dados que não tem aí, eu não converso com o entrevistado, eu só observo, ok? Mas como eu trouxe para vocês, ponto principal aí que nós trabalhamos muito no marketing, principalmente porque eu quero uma amostragem da minha população e eu quero que essa amostragem ela seja representativa. Por quê? Porque eu quero entrevistar menos pessoas do que a população, mas eu quero que a minha campanha, o meu direcionamento seja atendido, que toda aquela população consiga entender e seja satisfeita. Preciso pensar na qualidade de respostas, que está o quê? Diretamente associada à qualidade da pergunta. Olha como quem está elaborando esse instrumento precisa ter cuidado, porque isso, como eu trouxe,
A pessoa que vai responder, ela precisa compreender, eu preciso pensar na linguagem que eu estou utilizando. Possibilidade de respostas que façam sentido ao respondente. Se você colocar palavras diferentes, muito fora daquele contexto, ele não vai responder. Então vai enviesar, eu não vou estar realmente sabendo a opinião dele. E um ponto essencial é relevante à conclusão da pesquisa. Não adianta eu colocar 10 questões que 3 não faz sentido nenhum para o meu objetivo. Então eu preciso ter um contexto, vem uma problemática, tenho o meu objetivo, quero saber onde eu vou chegar. Vou levantar os dados para alcançar esse objetivo? Então, todas as perguntas precisam ser pensadas de forma clara para conseguir levantar os dados. Uma categoria, uma hipótese, para eu fazer o cruzamento lá na frente e pensar, opa, vou fazer uma propaganda. Opa, não, vale a pena eu fazer uma venda casada? Vale a pena eu fazer aí um desconto desse produto para aquele cliente? Pensando no questionário, nós temos 2 principais tipos de pergunta. As perguntas abertas e as perguntas fechadas. Quando eu estou trazendo aí as perguntas abertas, olha um exemplo para facilitar. Quantos anos você tem? E eu deixo aberto 0, 5, 10, 20, 35, 39. Ela pode responder a pergunta realmente. E quando eu estou pensando nas perguntas fechadas, eu vou colocar assim, qual sua faixa etária? Até 20 anos, letra A. B, de 21 a 40. C, de 41 a 60. Então, eu dou o que para ela? Eu dou aí a possibilidade. Ela tem a possibilidade de respostas limitadas. Eu dou um conjunto pré-estabelecido de alternativas para essa pessoa. Tenho 3 principais tipos de perguntas. A dicotômicas, que é o quê? 2. Sim ou não, concordo ou não concordo. Mas quando eu estou pensando aqui, é necessário você colocar um não sei. Por quê? Porque para não enviesar aí, para não ter uma perda de representatividade. Se eu não concordo, eu concordo ou não concordo com tudo? Não, às vezes eu não tenho opinião formada. Múltipla escolha. Qual que a gente trabalha muito? De 4 ou 5 alternativas, as nossas questões de prova. Posso colocar lá, então, tudo. E o interessante quando eu trabalho múltipla escolha é fazer uma alternativa de outros. Posso colocar lá, qual é o seu sabor de sorvete preferido? Morango, chocolate, flocos, caramelo e outros. Porque talvez eu não goste de nenhuma desses. Eu gosto de sorvete só de frutas. Ou entendeu? Fica mais fácil eu deixar aberto para saber realmente se ele gosta daqueles lá ou se ele tem um sabor específico que não está ali. E é interessante quando eu coloco outros, que às vezes ele me dá o quê? Uma possibilidade de trabalhar com um novo produto que eu não esperava, que eu não tinha pensado ainda. Isso é importante colocar os outros. E o último, e a nossa última é em escala. É quando eu coloco, a gente está pensando no nível de opção. Muito satisfeito, satisfeito, insatisfeito e muito insatisfeito. Eu estou pensando, quando eu penso em escala, principalmente quando eu quero trabalhar aí com a questão da satisfação do meu cliente, a questão de entrega, ou entender o que ele acha dessa marca, eu trabalho com as perguntas em escala para realmente conseguir categorizar os meus clientes. Mas quando eu estou pensando em pergunta, eu preciso mensurar essas respostas. Para isso, eu preciso pensar nas escalas. Vamos conhecer? Trabalho com as escalas e mensuração. A escala, ela é utilizada para ajudar na mensuração. E por que eu vou mensurar, professora? Eu vou mensurar principalmente para conseguir tomar a melhor decisão. Existem diferentes tipos de escalas para diferentes possibilidades de resposta. Como eu trouxe, o meu objetivo, o que eu quero entender, é muito importante. Então, se eu quero atender meu objetivo, eu vou pensar no tipo de escala que vai me ajudar a dar a resposta necessária. Tenho aí 4 principais tipos de escala. Escala nominal vai fazer o quê? Representa ou identifica objetos, sujeitos ou fenômenos. O que eu vou fazer? Eu vou agrupar, eu vou categorizar sexo feminino ou masculino.
Então eu vou trazer esses tipos. Posso pensar também no sabor de suco. Você gosta de limão? 1. Laranja, 2. Morango, 3. Tô pensando em escala ordinal. O que é ordinal? Eu vou dar ordem. Eu vou fazer o quê? Eu vou dar preferência. Eu vou enumerar. Eu gosto. Coloque, eu posso falar assim, enumere em ordem de preferência de 1 a 3 o que eu mais gosto. 1 para vinho, 2 para cerveja, 3 para whisky. Eu tô ordenando. Escala intervalada. Eu vou fazer o quê? Eu vou mensurar variações de intervalo. E eu tô fazendo, quando eu uso a intervalada, eu tô trabalhando o quê? Com escala. Eu vou fazer a média das preferências. Qual é o grau de discordância ou concordância? Quando eu penso em concordância ou não, eu tô falando da escala da Likert. Que é isso, é a concordância, concordo totalmente, discordo totalmente. E é muito utilizado quando eu estou pensando aí na intenção de compra. Estou lançando um novo iPhone. Qual é aí? Será que o meu público-alvo, será que quem já tem o iPhone vai gostar, vai querer comprar esse novo produto? E a escala racional, que é o zero absoluto. É aquele momento que eu coloco quantas televisões você tem. Você pode pôr 0 ou o número que você tem. Quantos carros você tem? É a pergunta que ele te dá a possibilidade do zero absoluto. Esses aí foram os tipos aí, né, de escala para mensurar as respostas. Vem um momento de interação, vou ler aí umas perguntas para você, vou deixar um tempo, participe, traga suas dúvidas. Você está utilizando isso no seu dia a dia no trabalho? Como é? Vou ler para você, eu já volto. Primeiro, quando usar perguntas abertas e perguntas fechadas? Dentre os diferentes tipos de perguntas fechadas, qual você julga mais efetiva? E aí, quando eu trago mais efetiva, eu preciso pensar qual é meu objetivo, depende do meu contexto. E com relação às escalas, existe um modelo predominantemente mais adequado? Eu já volto.
Quando usar perguntas abertas? Eu vou usar mais perguntas abertas quando eu quero explorar. Eu vou trazer o quê? Uma pesquisa exploratória. Eu quero levantar mais as opiniões, saber realmente o que cada um pensa sobre aquele determinado assunto. Eu vou trabalhar quando eu estou pensando em quê? Em pesquisa qualitativa. E as fechadas? As fechadas é quando eu quero o quê? Vamos falar, eu quero fazer categorias. Vou trabalhar com pesquisa quantitativa. Eu quero saber o quê? Vou trabalhar com pesquisa descritiva ou causa e efeito, aquela pesquisa causal, porque eu quero realmente já definir, quero saber qual é o grupo que compra mais o meu biscoito de polvilho, qual é o grupo que compra bolacha, qual é o grupo que compra pão. Para isso eu vou fazer uma pesquisa de perguntas fechadas, porque eu já tenho os grupos pré-determinados. Mas lembra que eu trouxe e falei que é bem interessante eu pensar que, imagina uma questão aberta, que eu ainda não tenho muito aonde eu vou, qual o produto, que cor é o produto, qual o sabor, e eu deixo uma pergunta lá como os outros, isso vai trazer aí possibilidade de várias respostas que eu não estou esperando e que talvez seja aí um sabor muito bacana que eu vou investir, ok? Quando eu estou pensando na segunda, dentre os diferentes tipos de pergunta, qual você julga mais efetivo? Depende do contexto, depende do que eu quero responder, depende do que eu quero pensar. E isso vale para a escala. Eu preciso saber qual é a minha problemática, o meu problema, quais são os meus objetivos. A partir disso eu vou usar de escala. Será que a escala nominal ou ordinal vai me trazer as informações da forma que eu preciso? Se eu estou pensando na satisfação do meu cliente, concordo totalmente, estou totalmente satisfeito, até insatisfeito, vai contribuir mais? Ou ele numerar quais são aí os atendimentos que ele prefere do que ele não prefere? Então, dependendo do que eu quero descobrir, eu utilizo uma escala diferente. Amostragem não probabilística. Quais são as amostras que podem ser mais utilizadas quando eu estou pensando nas amostragens não probabilísticas? Vamos conhecê-las? Tem a amostragem, e o que quer dizer? Então, antes da gente pensar nesses tipos de amostragem, vamos conhecer por que é a amostragem. O que é? É quando eu utilizo parâmetros ou critérios subjetivos em relação à seleção. Dependendo do julgamento aí do pesquisador, eu vou escolher essa amostragem. Quase sempre vai ter o quê? Fundamentos na experiência do pesquisador ou nos objetivos da pesquisa. O que eu quero dizer com tudo isso, professora? Que os elementos que vão compor a amostra não são escolhidos de forma aleatória. Por isso ela é não probabilística. Eu, como pesquisador, eu vou escolher qual é a melhor forma de fazer esse levantamento. Isso é legal? Depende muito do tipo de pesquisa. A gente tem que ter um cuidado tremendo para realmente tomar a decisão correta. Vamos conhecer os 4 tipos? Tenho 4 tipos principais: por conveniência e julgamento, por cota ou autogeradora. Quando eu estou pensando nos 2 primeiros, eu estou pensando em quê? Por conveniência, eu vou estar trabalhando principalmente com os elementos que eles vão ser escolhidos, que seja mais conveniente ao pesquisador. Quer ver um exemplo disso? Imagina que eu quero saber o grau de satisfação aí das pessoas que utilizam o transporte público das 6 às 8 horas, que é um horário de pico. Por conveniência, eu vou fazer o quê? Eu vou escolher alguns pontos, vou chegar lá um pouco antes e vou ficar até as 8 horas entrevistando essas pessoas. É por conveniência, eu já sei onde o público que eu quero entrevistar tá e eu vou lá. Vamos conhecer por julgamento? Pensando no pesquisa aí na amostragem não probabilística por julgamento. A amostra é selecionada com base em um critério de julgamento pessoal, aí é intencional. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque quando eu penso em a pesquisa por julgamento, eu estou pensando em pesquisas que são extremamente subjetivas e tem uma intenção. Olha como é complicado. E essa, eu falo para você que agora que está começando a entrar na pesquisa aí, trabalhar com marketing, não utilize muito, porque ela realmente tem que ter um rigor metodológico muito grande.
Chegou na minha empresa um livro ali didático de matemática. E aí eu preciso falar, opa, é um novo livro, tem que ver se vai ter aceitação. Já tenho uma ideia. Por julgamento, eu vou falar o quê? Vou entrevistar professores de matemática. Isso é suficiente? Não. Imagina que é um livro para ser utilizado na pós-graduação apenas. E eu entrevistei gente do ensino fundamental, do ensino médio e da graduação. Essa amostra que eu escolhi, por julgamento aí, por intenção, vai ser suficiente para ver se aquele livro vai ter ou não entrada no mercado? Não, eu vou ter o que aí? Não vai estar representando realmente o universo, porque eu deveria entrevistar apenas professores da pós-graduação para ver se aquele material ia realmente ser utilizado. O nosso próximo tipo aí de amostragem não probabilística, nós temos por cota. Quando eu estou pensando por cota, eu vou determinar a amostra a partir de subgrupos. E é muito utilizado por cota porque eu tenho aí uma rápida, ela é muito rápida e ela tem pouco investimento, porque eu estou pegando aí grupos, subgrupos, eu estou fazendo o quê? Que possuem características semelhantes, que são representativas em relação a essa amostragem total. Então, vamos imaginar o livro didático de matemática que eu acabei de falar para vocês. Tem o livro da matemática, eu vou pegar 2 subgrupos. Professores de matemática, mas o segundo subgrupo, que são aí, ó, conectados, são professores de matemática da pós-graduação. Então, eu já estou pegando bem definido o público que eu quero, porque eu peguei um subgrupo dentro dos professores de matemática para conseguir responder. Então, eu vou diretamente nas características que todos eles precisam ter para ver se esse livro vai ter aceitação ou não. E o nosso último, vamos conhecê-lo, autogeradora. Os participantes, eles são escolhidos aleatoriamente, mas não é tão aleatoriamente assim. O que você quer dizer, professora? Porque eles têm determinadas categorias, características que são parecidas. E um vai indicando novos participantes com características semelhantes. O que isso é? Por que a gente usa, então, essa autogeradora que nós chamamos muito de bola de neve? Porque um participante vai indicando participantes que têm aquela categoria, aquelas características específicas. Imagina só, eu quero trabalhar com produtos para deficientes físicos que fazem esportes radicais. E eu estou tendo uma certa dificuldade. Então, eu conheci uma pessoa, eu vou lá, converso com ele, entendo. Aí eu peço para ele me indicar, e ele me indicou, e aí eu vou fazendo isso. Cada pessoa que eu entrevisto, cada indivíduo que eu entrevisto, me indica uma nova, e isso vai gerando o quê? Novos entrevistados, eu vou conseguir aí trabalhando com essa bola de neve, com essas indicações, até chegar aí num número que seja representativo para minha amostra, onde eu consigo saber se vale ou não fazer esse equipamento para pessoas que têm problemas aí, que têm, na verdade, né, deficiências visuais, que vão trabalhar, que vão gostar de esportes radicais. Então, essas são as 4 principais aí, os principais tipos quando eu estou pensando na amostragem não probabilística. Abro um novo momento de dúvida para vocês e eu quero deixar uma pergunta aqui para você. Qual é a diferença de censo para amostragem? Qual vale a pena fazer ou não? Quais são os pontos principais de cada uma? Você já sabe? Eu já volto.
Bom, boa noite, Paulo de Goiás, obrigada pela participação. Eles trouxeram assim: o censo faz um levantamento completo, buscando, por exemplo, visitar todos os domicílios e a amostragem é feita com base em uma pequena parte do todo. Exatamente. Vamos pensar aqui que eu quero saber o que cada estado pensa sobre a nova legislação ambiental, ok? Ou a nova legislação e a nova taxação da geladeira. O que eu faço? São 27 unidades federativas. Eu vou lá e eu consigo conversar com cada um. Mas se eu quero saber se cada prefeitura acha sobre essa taxação da geladeira, será que eu vou conseguir entrevistar? Não, eu vou fazer a amostragem. Mas só lembrando que quando eu penso em amostragem, precisa ter as características e os atributos daquela população, daquele universo. Ela precisa ser representativa. Ótima explicação. Muito obrigado, Paulo. A amostragem probabilística. Quando eu estou pensando na amostragem probabilística, eu estou pensando em quê? Em trazer o uso da matemática, dos números, da estatística, para conseguir definir qual é a melhor forma, quais são os melhores aí, quais são os indivíduos que eu vou entrevistar dentro dessa população. Vamos entender melhor? Uso estatístico. O que eu quero falar então, professora? Como eu já trouxe, eu vou trazer a estatística. Vai considerar qual é a frequência de vezes que determinado valor de uma variável qualquer é registrado numa pesquisa. Eu quero saber as porcentagens, as escalas. E eu vou utilizar a estatística para isso. Trazendo aí para a pesquisa mercadológica. Qual é o uso? Vai efetuar diagnósticos, análise e tirar conclusões sobre produtos, mercados e preferência dos consumidores. Então, qualquer uma dessas questões são questões de universo, são as questões aí de pensar e trabalhar com o uso estatístico. Olha um exemplo, vamos pensar uma variável. O produto que eu vou lançar aí, vamos pensar em uma nova caneta, que a cor dela é fruta-cor, ela fica toda colorida, ela dá destaque, ok? Essa é a minha variável. Então, eu preciso usar a estatística para ver se realmente a minha população vai utilizar, será que eles têm interesse ou não? Isso é a pesquisa probabilística. Todo o pessoal da amostra que utilizam caneta, eu preciso entrevistar a minha população para ver se essa nova cor tem saída. Mas essa escolha dessa população que eu vou entrevistar, dessa amostragem, ela é aleatória. Vamos entender melhor? Pensando na amostragem aí probabilística, aleatória, eu vou fazer o quê? Trazendo para a pesquisa mercadológica. Vou usar a estatística para garantir a probabilidade que todos os indivíduos ou elementos dessa minha população pode ser calculada. A amostragem probabilística ela vai permitir calcular a chance, probabilidade aí, quanto que ela pode acontecer, como ela pode acontecer, que um elemento qualquer da população pode ser considerada a amostra. Como eu trouxe então? Vamos imaginar que eu quero pensar em Goiás. Eu quero estudar essa minha caneta fruta-cor no estado de Goiás. Então, eu dividi lá o Goiás pelas principais áreas. Sul, norte, oeste, centro-oeste, dividi ali. E agora eu vou ver a população. A população que representa aí todo o Goiás, que eu dividi por regiões, eu vou pegar e tirar uma amostra de cada região. Essa amostra que vai acontecer, que eu vou estudar, qualquer um dentro dessa população precisa estar, ela deve ser pensada na hora de fazer essa minha entrevista ou esse meu questionário. Quando eu estou pensando na não probabilística, eu como entrevistado posso escolher. Aqui não, aqui é realmente aleatório. Todo mundo dessa população, quando eu vou tirar a amostra, deve ser considerado. E para fazer isso, eu tenho 4 tipos principais: a aleatória e a aleatória estratificada. Quando eu estou pensando na aleatória simples, eu estou querendo pensar em quê? Eu estou querendo trabalhar
com uma questão realmente assim, qualquer pessoa, cada indivíduo aí da população tem a mesma probabilidade de ser selecionado. Eles não são escolhidos ao acaso, eles são sistematizados. Então é uma amostragem imparcial, que não vai dar o quê? Ajudar o erro, ela vai levar a não ter erro. Imagina só, tô em Londrina, quero fazer aí quero fazer uma pesquisa de satisfação com as pessoal de Londrina. O que eu vou fazer? Como que eu vou escolher? Vou pegar a cidade de Londrina, tem 500 mil habitantes. Vou fazer o quê? Uma amostragem aleatória simples. Vou fazer um sorteio, por exemplo. Vou pegar o nome de todo mundo, cada um é um número e vou sortear todos de forma aleatória. Então pode sair qualquer coisa. Vamos conhecer o segundo? Quando eu estou pensando na amostragem aleatória estratificada, eu vou dividir a população já por estratos, subgrupos, para depois ter o sorteio. Então imagina aqui, estou em Londrina, vou fazer a entrevista, mas eu vou lançar um produto novo para cabelos de mulheres apenas. Então, eu já tenho um extrato, mulheres. Qual o segundo extrato? Onde eu vou achar essas mulheres? Então esse produto são produtos que vão trabalhar no salão de beleza. É profissional, não é em casa. Então, eu já tenho um segundo extrato. Eu vou trabalhar com a população de Londrina, as mulheres de Londrina que fazem o cabelo em salão de beleza. Eu vou fazendo o extrato. Bom, então de 500 mil da população foi para 150 mil. Agora, eu vou ver para qual é a porcentagem para representar e vou fazer um sorteio, vou escolher de forma aleatória essas pessoas para participarem da minha pesquisa para levantar os dados. Nossas últimas duas temos conglomerado, que vai selecionar grandes grupos de elementos. O que eu quero falar com isso, professora? Quero que quando você pensa aqui, ela é mais econômica por trabalhar por grupos também. Ela acontece de forma mais rápida. Eu quero saber a satisfação das pessoas em relação à Universidade Unic. Então, aí que é da nossa situação problema. O que eu faço? Tenho grupo de professores, tenho grupo de administradores, tenho grupo de tutores, tenho grupo de alunos. Eu faço aí grupos, grandes grupos, e a partir disso eu vou selecionar um pouco de cada grupo para conseguir ter uma representatividade de todas as pessoas que estão ali envolvidas nessa universidade. E a última, nós vamos trabalhar com amostras sistemáticas. Os participantes são escolhidos de modo aleatório, mediante o estabelecimento de um intervalo entre cada um deles. Então, eu tenho aí 100 pessoas, eu quero entrevistar 10%, eu vou entrevistar 3, vou pulando até eu chegar nessas 10 pessoas dentro dessa população. Então, vamos pensar, 11, 21, 31, 41, 51, 61, então eu faço aí um tamanho, né? Eu faço uma divisão de, vamos supor, a cada 10 eu entrevisto 1, ou a cada 5 eu entrevisto 1, para conseguir fazer aí o levantamento de forma aleatória e probabilística. Esses foram aí os 4 tipos de amostragem, formas de amostragem probabilística. Voltando para a nossa situação, problema aí de hoje, a nossa situação geradora de aprendizagem. Vamos ver essa situação problema. Nesse momento, você já viu quais são os erros e agora você vai propriamente para a pesquisa. O que você quer entender com essa pesquisa? Eu quero identificar aí qual técnica de amostragem probabilística, porque eu quero que tenha uma representatividade, será mais recomendada. Olha o dado. Quando eu estou trazendo esses dados, o que eu estou mostrando para você? Estou mostrando o contexto atual para ver qual é a melhor forma de planejar a minha coleta de dados. Eu tenho 2.000 estudantes, 65% com financiamento. Então, é essa população que me interessa, é esses
5% que me interessa. Por quê? Porque eu estou fazendo uma pesquisa de marketing para compreender as necessidades e os anseios desses estudantes em relação à modalidade de financiamento. Desses 2.000 alunos, 500 são ingressantes, 2.000 estão na metade do curso e 500 estão no último ano. E 70% estão no período noturno e 30% estão no período matutino. Pensando aqui no que, professora? No 65% que tem o financiamento. Quando eu penso na informação do meio aqui, ele não fala se é ou não é, se são ou não são pessoas que têm financiamento ou não. Então, vamos considerar essas duas informações, ok? Eu vou pensar que tem 65% dos meus alunos que estão estudando com financiamento, 70% deles estão no período noturno e 30% estão no período matutino. Qual amostragem probabilística é ideal para esse caso? Pensando aqui, analisando, eu vou falar que é estratificada. Por que é estratificada, professora? Porque eu vou fazer subcategorias aí dentro do meu perfil do meu aluno. O que eu quero pensar aqui? Por que eu vou estratificar? Primeiro, eu vou pegar os 65% dos alunos, eu não vou trabalhar com todos os alunos. Segundo ponto, vou fazer uma segunda subcategoria. Eu vou pegar os 70% daqui e o 30% do matutino, e aí eu vou ver, bom, dentro desses 65%, qual valeria a pena, qual valeria eu entrevistar? Então, eu tenho que pensar que a população aí da minha amostra do noturno vai ser maior, porque 70% é noturno e 30% é do matutino. Vamos pensar aqui, por que não trabalhar com os outros tipos que eu podia trabalhar aí da minha amostragem probabilística? Pensando na aleatória. Por que não vale a pena? Porque se eu fosse fazer aleatória, eu poderia estar trabalhando, imagina só, com aqueles 2.000 alunos, e eu podia selecionar pessoas que não têm financiamento. Por conglomerado, por que seria ruim trabalhar com ele? Eu vou pegar aí os estudantes, mas eu vou pegar os estudantes do noturno e do matutino. Ok, mas será que se eu fazer a divisão, vamos voltar aqui, e pegar esses dados aqui, divisão de quem está entrando e está saindo, vai me ajudar? Talvez não. Pode ser que tenha erros. Então, eu prefiro trabalhar com a estratificada porque eu já vou pegar os subgrupos bem detalhado, bem definido e de forma sistemática. Será que daqueles meus 2.000 alunos, quando eu fizer ali, vou colocar, numerar eles e eu vou pegar realmente todos que têm financiamento e os que têm financiamento vai ficar aí determinado quais estudam à noite? E por que é difícil quando eu penso isso? Imagina só o perfil do meu aluno que tem financiamento. As pessoas que estudam de manhã, geralmente são o quê? Jovens e dependentes do pai, eles não estão trabalhando ainda. Então, ele tem uma característica de aluno. Quem estuda à noite, geralmente o quê? Já está trabalhando, já tem família ou tem algumas outras, né, responsabilidades. Então, já é um outro perfil. Então, eu preciso pensar, 30% de manhã é o mesmo perfil, 70% à noite? Ah, professora, mas pode ser que tenha alunos que trabalham de manhã porque trabalham no período noturno. Exatamente. Mas quando você pega estatísticas de forma geral do ensino, independente da faculdade, é mais ou menos esse perfil. Eu já tenho pesquisas que me mostraram isso. Então, eu preciso estratificar para realmente ter pessoas que representam o perfil da manhã e pessoas aí, indivíduos que representam o perfil do aluno do noturno. O que significa o financiamento para cada um? Olha como é importante realmente ter uma representatividade, que esses dados sejam transformados em informação para ver se vale a pena a empresa abrir um novo departamento, investir no financiamento, em parcelar, fazer uma comunicação sobre como vai ser, como acontece o financiamento ou não.
Por isso eu pensei na probabilística estratificada, porque eu já deixo certinho, bem definido qual é o público aí, qual que é a amostragem que vai ser representativa para minha situação, problema. Agora eu vou trazer o Kahoot para vocês, vou passar o PIN, entrem, participem, é o momento de ver se você conseguiu, aprendeu, tá absorvendo ou não, e no final nós vamos ter o ranking, ok? Vamos começar? Primeira questão aí no quadro para vocês. Nos questionários de maneira geral, existem 2 tipos de perguntas. Quais são elas? Maioria aí acertou. 13 falaram que são fechadas e abertas. Correto, parabéns. Vamos ver o ranking. O Rodrigo está em primeiro lugar, a Hanna em segunda e a Anápolis, Goiás está em terceiro. Mas está ainda bem próximo. Vamos para a próxima. O tema da pesquisa abordava questões muito pessoais e íntimas. Algumas pessoas não responderam algumas perguntas. Qual tipo de erro nós temos quando acontece isso? Seis pessoas colocaram erro de não resposta ok e 9 colocou de amostragem.
Vamos pensar aqui. Se eu tenho questões muito íntimas, muito pessoais, e eu não tenho um preparo, como eu trouxe, às vezes eu estou falando sobre renda, sobre algumas temáticas que são muito... Tem muita conversa, né? Tem aí muitas opiniões, como política, religião. As pessoas não querem se exporem, elas não querem responder. Por isso, a resposta certa é a resposta de erro de não resposta. Por que não, professora, o erro de amostragem? Quando eu estou pensando no erro de amostragem, é o quê? Eu tenho que entrevistar aí 25% para ter a amostragem. Só que eu tive perguntas que elas não quiseram, diminuíram. Só que às vezes não é porque elas não quiseram responder. Quando eu estou pensando no erro de não resposta, leva a um erro de amostragem. Mas não significa que o erro de amostragem está relacionado a que a pessoa não quis responder porque era algo muito pessoal, ok? Vamos para o próximo? O ranking. Ó, Rodrigo continua em primeiro. Rodrigo, parabéns. O Rodrigo está bem atento. Anápolis também continua no ranking, logo em seguida. E o J. Luiz ficou em terceiro lugar aí, aparecendo no ranking. Agora a gente tem a última pergunta para encerrar e ver o ranking final. Vamos lá. Enumere até 3 o grau de satisfação do produto A, considerando 1 para o de maior preferência e o 3 para menor preferência. Qual que é o tipo de pergunta que tem quando nós estamos pensando aí em preferência? Parabéns, a maioria acertou exatamente. Por que pergunta de escala ordinal? Porque eu estou medindo, eu estou ordenando a preferência desse meu público-alvo. A gente faz muito isso quando eu quero saber qual é a preferência dele em relação a um produto ou outro, ou em relação ao atendimento ou outro. Então, eu estou ali realmente medindo, ordenando. Por isso, é resposta ordinal. Vamos conhecer agora o nosso ranking. Parabéns, Anápolis, Goiás, que participou hoje da nossa aula, ficou em primeiro lugar. E em segundo ficou o Christian, que vinha aparecendo aí, mas não entre os top 3. E o Rodrigo também, que apareceu, ficou... Opa, desculpa, o Rodrigo ficou em segundo lugar. Não, tá errado, gente, vamos lá, tá certo. O Christian ficou em segundo lugar e o Rodrigo aí ficou em terceiro lugar. Parabéns, o Rodrigo acertou 2 questões de 3 e a Anápolis e o Christian acertaram as 3 questões. Que bom que vocês estão aí entendendo e conseguindo já, pelo meio aí de uma pergunta, entender e classificar qual é o tipo aí da amostragem. E para fecharmos a aula, trouxe um esquema para facilitar aí o entendimento dos 5 pontos principais que nós vimos e são essenciais quando eu estou pensando na coleta de dados. Erro e amostra. Eu preciso entender que o erro é quando acontece, quando você não consegue atingir o objetivo, que em algum momento algo foi feito de forma incorreta. A amostragem, eu posso trabalhar com censo, quando eu entrevisto todo mundo, converso com todo mundo, mas se a minha população é muito grande, eu vou pegar a amostragem, eu vou pegar aí uma fração dessa população que tem aí as mesmas características. Erros não amostrais e erros amostrais. Erros amostrais são da amostra, quantidade ou qualidade, é quando eu não tenho aí uma representatividade. E o erro não amostral é na hora da execução dessa pesquisa, é no momento que eu passo uma pergunta errada ou faço uma pergunta de forma errada, transcrevo a resposta, eu não entendi o que ele escreveu, como que eu vou passar a informação se eu não estou entendendo a letra da pessoa? Vamos ver o outro?
Depois os instrumentos e as ferramentas, é a forma de levantar os dados. Nós vimos pensando no marketing que eu quero trazer uma amostragem probabilística, eu vou trabalhar com os instrumentos. Preciso pensar o quê, professora? Preciso pensar na pergunta, se é aberta, se é fechada, quais são as possibilidades de resposta, o que eu quero entender com cada um deles. Preciso transformar essas respostas em possibilidades, eu preciso mensurar. E para mensurar eu uso o quê? Usamos 4 tipos principais aí de escalas. E por fim, temos as amostragens probabilísticas e não probabilísticas. É o quê? Já tenho o meu instrumento, eu já sei quais os erros eu preciso evitar. Para isso eu vou trabalhar com a amostra probabilística, quando eu quero uma maior representatividade, e a não probabilística são em casos específicos que eu vou levantar esses dados, que não é estatístico, eu escolho. Aí tem toda a subjetividade do entrevistador ou do pesquisador na hora de levantar os dados. E para fechar, eu trouxe um esquema que vai facilitar muito para você entender. Isso precisa ficar muito claro para você. Minimizar possíveis erros no processo de coleta de dados, como eu trouxe. Eu preciso pensar nos erros amostrais, não amostrais. Eu preciso diminuir esses erros. Para isso, eu preciso conhecê-los. Estruturar a amostra de maneira correta. Qual é a melhor forma representativa para a minha amostra? Já sei a minha amostra, vou escolher o instrumento, ferramenta mais adequado para quê? Para eu atingir esse objetivo, o objetivo da minha pesquisa. Isso vai trazer o quê? Resultados mais efetivos e passíveis de análise e conclusões coerentes. Fiz o levantamento de dados? Acabou aqui? Não. Agora eu preciso analisar esses dados, preciso transformá-los em informações para que eu consiga alcançar meu objetivo, aumentar a lucratividade da minha empresa. E eu só vou tomar a decisão de forma assertiva se eu tiver dados coerentes. Bons estudos e até a próxima!